Estamos de volta aqui, o bate-papo no intervalo é muito legal. Estou com o Antônio Maciel, ex-presidente da Ford, ex-presidente da Caoa, um grande executivo, um grande empresário, hoje tocando a Academia de CEO, conselheiro de grandes empresas no Brasil e no exterior. Tenho também a doutora Silvana Chmieli, que sim, que é a única mulher com doutorado em negócios voltado para o segmento automotivo no Brasil, que também é empresária e CEO da Escola de Gestão Automotiva, e para conversar com essas feras, eu trouxe o Danilo Martins, que é nosso diretor aqui da TV Cultura Litoral. Silvana, o Danilo fez uma provocação ao Maciel, ele já respondeu, agora é sua vez. Muito bem, falando de planejamento, aí na extensão da conversa aqui, da resposta do Maciel, né? O planejamento e como que a gente consegue adaptar tudo que muda muito rápido, encaixando a educação neste momento. Tudo aquilo que você envolve educação, você faz crescer. Então, vira semente na produção do tempo. Então, quando a gente envolve uma trilha de desenvolvimento, de treinamento de funcionários, e aí eu vou fazer uma divisão entre os CEOs e entre os times de base, como nós falávamos há pouco, que é bastante a especialidade da Escola de Gestão Automotiva. Quanto mais envolvimento, Danilo, quanto mais imersão no processo educacional, melhor o resultado. O que nós precisamos fazer, que é o que a gente costuma fazer nos treinamentos e nas nossas linhas de raciocínio de coordenação educacional, por sinal me acompanha aqui hoje a Cláudia Russo e a Simone Romeu, que são as minhas queridas da Escola de Gestão Automotiva. Nós trabalhamos muito o processo de voltar no pleonasmo, do termo voltar para trás. É muito antes do que desenvolver só ele a ser um vendedor, uma recepcionista. Eu preciso voltar às bases, como diz a Cláudia aqui, os modos residenciais para chegar num degrau de desenvolvimento. Eu lembro que você, numa outra oportunidade, me falou, Cris, às vezes eu estou lá no interior falando sobre estratégia e alguém me pergunta, Silvana, o que é estratégia? Boa! Então, como que a gente faz para fazer uma imersão nesse processo andragógico e depois soltá-los num processo eutagógico? Então, primeiro você pega na mão e vai desenvolvendo. Quando aquilo tem um processo interno disruptivo, aí você consegue fazer com que ele navegue. Hoje, Danilo, muda muito rápido, porém, o setor automotivo tem algumas peculiaridades que se mantêm igualitárias. Vender o automóvel, a motocicleta, o caminhão, a máquina agrícola é praticamente a mesma coisa do que alguns anos atrás. O que mudou é a entrada do digital nesse processo. É o comportamento do consumidor e o comportamento que nós, como cidadãos, temos que ter, que foi o que o Antônio Maciel falou. E isso sim propaga de uma forma diferente o cenário. Então a gente tem que trazer o tempo todo a imersão do desenvolvimento constante. Quando a gente pega, Cris, Maciel e Danilo, 90 milhões de brasileiros, e a gente trabalha com o Brasil inteiro, sem o ensino médio, e a gente tem um desenvolvimento aí que pega tecnólogo, bacharelado e MBA, você olha e fala, uau, é muito, muito difícil trabalhar com uma pessoa que não entende nem o que é estratégia. E eu estou colocando ele para ser um líder. Então eu preciso trabalhar todos esses princípios ali da pirâmide anterior de Maslow para a gente crescer com isso, né? É aquele negócio, o copo tá meio cheio, o copo tá cheio ou tá vazio? Pô, o cara não sabe o que é estratégia, como que ele vai ser um líder? Olha quanta gente que você tem para treinar, não é isso, Danilo? Não, é assim, às vezes a gente escuta, para nós que estamos no olho do furacão, né? Tanto o Maciel hoje tem um produto que ele traz que para mim é muito legal, que é uma gestão com mensuração. É quase uma análise de gráfico de investimento, que você tem uma amostragem, então a tomada de decisão é muito mais rápida. E do jeito que tudo é uma pastelaria gigante hoje, a tomada de decisão rápida é importante. Mas você traz para a gente uma situação, Silvana, que é muito importante. Na nossa cabeça é muito simples passar uma estratégia para a pessoa. Ela não entendeu o que é estratégia. Então ela não compra a tua ideia. E você me faz uma provocação que eu paro e penso quantas reuniões, às vezes, por mais que você desenhe, a pessoa não entende o propósito da construção da palavra estratégia. Sim. Ela não sabe o que é estratégia. É algo a se pensar e fica uma dificuldade, né? A gente sai da pauta de venda de automóveis, de mercado e volta para a educação de base, que é uma coisa que o Brasil não tem. Não tem. Não tem. Maciel, você acha que o Brasil... A falta de educação de base, bem, os grandes empresários, os grandes CEOs falam isso, que ele é uma âncora ao desenvolvimento do país. Ele é uma grande âncora. Mas você, assim como eu, acha que a tecnologia pode nos salvar?
Eu acho que é assim, o problema da educação de base é o maior problema que o Brasil tem, né? Todos os outros fatores, o problema é segurança, o problema é corrupção, o problema, tudo isso vem da educação de base, né? A educação básica é o tema mais importante, então isso é importante. Agora, à medida que você vai na concessionária de automóvel, de caminhão, de máquinas e de motos, etc., e tem um vendedor, esse vendedor, ele ou a vendedora, eles precisam ter conhecimentos elementares. Então, é isso que ele já está no segundo, no terceiro nível da pirâmide de conhecimentos no Brasil, tá certo? E o que tem, assim, muito importante, a Silvana vai concordar comigo, é assim, a gente tem muitas técnicas, né? E hoje, a formação das pessoas tem técnicas e tem comportamentos, né? Tem comportamento. A gente discute muito aqui, eu já perguntei para mais de 70, 80 CEOs e líderes importantes, que o nosso negócio é formação de líderes, né? Até as pessoas um dia chegarem a CEO, mas ele começa, todo líder que tem já algumas pessoas sob sua responsabilidade é um líder, quer dizer, à medida que ele vai evoluindo, você tem técnicas e tem comportamentos. A gente, normalmente, quando a gente conversa aqui sobre demissão, quem que foi demitido, etc., raramente a gente vê uma demissão por causa da parte técnica. A demissão é sempre por causa do comportamento. Você contrata contrata no currículo e demite no comportamento. Então, esses são aspectos importantes. Isso mesmo, isso mesmo. Contrata no LinkedIn e demite no Instagram. Conhecimento, eu vou perguntar para a Silvana Maciel. Conhecimento ao contrário, a pergunta, comportamento é tão importante quanto conhecimento? Para mim, sim. Eu acredito que sim, até pelos nossos estudos, porque o conhecimento, muitas vezes, de novo, eu me volto à nossa coordenação aqui educacional, muitas vezes eu tenho um profundo conhecimento, mas eu não tenho um comportamento adequado para fazer aquele gerenciamento. Por isso que eu ouvi o Antônio Maciel falando, eu ouvi dos temas, as temáticas que ele trabalha na Academia CEO, e como elas são ricas e interessantes. Eu quero saber como eu tenho uma imersão numa liderança estratégica. Eu preciso saber como eu lido nessa frente. Então eu preciso me comportar melhor, porque o conhecimento você consegue adquirir por meio de estudo, de leitura, de entretenimento hoje, de livros e de vários canais. Porém, o comportamento é uma mudança disruptiva na figura de quem trabalha nas corporações no Brasil. Então você pega o Danilo, tem um super comportamento, vou te usar como exemplo agora, tem um super conhecimento, mas quando você coloca ele numa reunião, numa habilidade de trabalho com o cliente, não vai. Você fala, mas Danilo, você tem que estender a mão, Danilo, você tem que se comportar, Danilo, agora é na hora de você falar. Então, este tipo de comportamento e postura é uma linha de trabalho constante no Brasil. E a educação digital, ela veio para favorecer esse nosso cuidado. E ao mesmo tempo, as tecnologias, que hoje os jovens estão muito imersos, o que acontece? Perdeu um pouco. Eu estou falando com você, mas eu estou olhando meu telefone o tempo todo. É o óbvio, então, né? Se você não comprar de mim, eu compro em algum canal, você compra em algum canal. Então, perdeu um pouco esse aperto de mão, esse cafezinho na loja com o playground ali para a criança, né? Mas é o que eu provoco vocês perguntaram, por exemplo, eu vou pegar essa pergunta para mim, né? A Cris coloca a situação de é necessário ter tanto conhecimento técnico, ser um ótimo profissional quanto ter o comportamental? Agora eu vou fazer uma provocação. Não, eu não acho. Porque hoje o que a gente precisa no fundo é o trabalho executado. Também. Obviamente nós precisamos de pessoas de frente, né, que é o front, e a gente precisa do back, né, o back office. E o profissional hoje, eu vejo, por trabalhar com pessoas muito novas, e me coloco nisso também por ser um cara que foi o forçado a ser multitarefa, nós temos um problema. No meu caso não, porque eu também odeio o Zoom, eu acho que ferramentas digitais para mim, eu sou um cara que se eu pudesse não tinha rede social. Eu gosto do cafezinho. Mas tratar bem as pessoas hoje, saber conversar numa reunião, ler poesia, cultura, ver filmes, etc, são soft skills. Então, se você botar hoje uma pessoa para conversar com outra, ela pode ser um ótimo técnico, mas ela não sabe falar. É isso. O que eu faço com essa pessoa? Às vezes, é tão difícil encontrar em algumas áreas profissionais que eu prefiro alguém que tenha um comportamento mais reservado ou não saiba dar um bom dia
e deixar ele no canto dele, porque ele vai conseguir entregar o que eu quero. E aí eu busco alguém que só saiba fazer isso, mas não, é meio complexo, sabe? Complexo. É um jogo de xadrez, é um cada jogo de xadrez. peça faz uma coisa. É verdade. Dá um... Ô, Maciel, você consegue identificar lá na sua empresa e nos seus mentorados, eu não sei se eu posso chamar as pessoas que você treina como mentorados, mas nos seus mentorados essa geração mais fraca, essa geração mais que você dá aquela apertada, a pessoa, né, tem uma personalidade que não consegue lidar com circunstâncias desagradáveis, aquelas que nós estamos acostumadas a viver todos os dias nas empresas. Tem duas coisas aqui importantes. A questão é o seguinte, nós, por exemplo, brasileiros, não temos a educação básica, tem uma série de problemas, mas nós, brasileiros e latinos, temos um ponto muito importante, que é a vontade, gosta de fazer as coisas, de ganhar o jogo. Brasileiro e argentinos e outros latinos quebram a perna jogando pelada, porque querem depois contar para a família, contar para o cunhado, e etc. Então, aqui eu tenho uma questão muito importante nessas conversas aqui com todos os CEOs da formação de líderes. Importante é o seguinte, quando as pessoas fazem alguma coisa errada, é porque eles, daqui, latinos, tá? Que tem um monte de defeitos, mas tem essa coisa muito importante da garra, da vontade e tal. Por que a Argentina ganhou a Copa no jogo final com a França lá, que o valor do time da França é 10 vezes o valor do time da Argentina, tirando o Messi, né? É a raça, é o jogo em equipe, é a vontade, coração, etc. Então, aqui, o que acontece é o seguinte, as pessoas se ensinar, aprendem. Quando as pessoas aqui no Brasil, na base, quando vai me confirmar isso, eles fazem coisas erradas, é porque eles não sabem fazer. Se você desenvolver esse trabalho que a Silvana faz na base, as pessoas vão fazer certo. Então, tem um trabalho importante de formação das pessoas, porque as pessoas querem fazer direito, querem atingir o objetivo. 95% das pessoas. A nova geração, que é a pergunta da Cris, a nova geração tem diferenças. Eles não querem ter a vida que eu tive. Eu tenho sobrinhos que falam, tio, eu também quero ser CEO, mas se for para ter a vida que você teve, eu prefiro. Entendeu? Eu também quero ser, mas se for para... Ele quer beber um uísque, mas não quer trabalhar para comprar. Né? Eu falo, olha, eu prefiro não fazer isso. É uma opção. Agora, você tem uma mudança, uma mobilidade social muito grande. Você pega os líderes, pega aí os líderes do valor econômico, os premiados de todos os anos e tal. Eu faço isso todo ano. E verifico, quer dizer, a maioria dessas pessoas vem da classe média, vem de escolas públicas, tal, que tem garra, que tem o grit, né, que os americanos chamam, quer dizer, tem uma pegada para poder fazer as coisas para frente. Então, vai ter sempre gente, Luca, o Danilo está falando, mas você tem diversos níveis. Você tem funções muito simples, que é só você aprender aquela técnica, faz isso aí e acabou. À medida que você vai subindo, você vai precisar fazer. Quando você é vendedor de uma concessionária, você já precisa lidar com gente. Quando você fica gerente da concessionária, que é controlando todos os vendedores, é outra coisa. É outra gestão de tempo. E tudo isso pode ser aprendido. Entendeu? Então, esse aqui é o ponto. Então, eu vejo na nova geração uma falta de percepção dos ciclos. As pessoas precisam viver ciclos. Né? Um dos raros momentos que a gente faz o ciclo é quando ele vai na faculdade. Muitas vezes, 10, 20 vezes, a pessoa fala, por que eu estou fazendo aqui? Eu devia desistir e tal. Não desiste para completar o ciclo. Então, e hoje está muito confuso. As pessoas com uma pequena modificação, um pequeno salário, um pequeno atrito com o chefe, já querem mudar e tal. Mas os que vão ser os grandes líderes do futuro não são essas pessoas, são as que estão na pegada, estão no aprendizado. As que aguentam. A resiliência, né? Resiliência, couro grosso, a adaptabilidade, entendeu? Eu sempre falo, o dinossauro foi o cara mais fortão que teve aqui no planeta, só que ele morreu, mas a barata é a mesma, tá? Pequenininha, nojentinha, mas é a mesma barata, e o dinossauro passou e a barata tá aí, então você tem que aguentar e tem que se adaptar. A Silvana também agora vai contar um pouquinho do Comitê Automotivo, eu estou com a camiseta do Comitê Automotivo.
A Silvana está com a camiseta do Comitê Automotivo. Falta uma para o Danilo. Vamos mandar uma para o Maciel. A Academia de Líderes Elite, ela, né, fez uma... Eles foram lá e te prospectaram, Silvana, porque você é presidente do comitê. Conta aí conta o que é a Academia Elite e o Comitê Automotivo. Ok. O Maciel fez uma observação, só que eu gostaria de fazer uma informação a mais. Ele falou sobre as pessoas, elas não, às vezes, se você ensinar ou você ensinando, elas vão, né? Eu gosto muito de uma frase que não é minha, Maciel, é do Vicente Falcone. Eu já até falei isso num vídeo meu, que as pessoas não batem uma meta porque não querem, sim porque elas não sabem. Elas não sabem como bater a meta. E o brasileiro, quando você ensina, você pega um percentual que diz, eu vou aprender, né? Eu tenho garra, eu vou aprender. E a minha pesquisa de doutorado aponta que 47% deles ainda estão resistentes a se adaptar ao novo mercado de negócio, porém a diferença já está nesse momento, uau, me ensinem, me dá a mão que eu vou aprender. Então a gente tem um futuro aí, né, de pessoas, de profissionais que podem ascender nesse processo. O Comitê Automotivo. Eu fui prospectada pela Elite, editora no Brasil, para presidir o Comitê Automotivo, qual eu tenho a honra de ter a Cris Aragoni como nossa diretora, né? Aqui a gente está numa hierarquia de construção, porque a Academia Elite é uma junção de líderes pelo Brasil inteiro, divididas por comitês e suas áreas, para que nós possamos construir acervos literários, impressões de livros e de audiobooks, para enriquecer os setores. E o nosso setor automotivo é escasso de obras literárias que contam a história desses últimos 50 anos célebres aí da indústria, desde que o mercado abriu ali, no início dos anos 90. Então, quem são as pessoas que fizeram parte? Por sinal, nós temos aqui conosco uma pessoa na tela que precisa estar conosco nesse acervo educacional. Alguém pode até contar a história do Maciel e dos grandes líderes que estiveram na indústria, né? Porque o Maciel era da indústria, é verdade, você não tem um livro falando. Não tem um livro e não tem livros no plural que contam essa história para falar o que os vendedores fizeram, os líderes, os gestores, quem eram essas pessoas com táticas, como funcionava, já que nós estamos aqui 20, 30 anos, cadê esse acervo literário? Então a Elite tem esse propósito e hoje nós nos unimos, né, Cris, para montar esse acervo contando histórias em processos de coautoria. Teremos o lançamento na Bienal do Livro, é um impacto na América Latina, porque isso não tem. Os livros também serão prefaciados por pessoas dos Estados Unidos, que contribuirão muito conosco. E então, vendedores, gestores, titulares, presidentes de federações, titulares de concessionárias, até de lojas multimarcas, contarão não só suas histórias, mas como que eles conquistaram sucesso, deixando para as próximas gerações. Então, eu e Cris Aragoni, falarei em meu nome e seu, gostaríamos de convidar você, Maciel, a ser um nosso membro de honra, um convidado de honra no nosso comitê, para nos prestigiar com a sua presença, com a sua imagem forte desse líder que você é, que continua produzindo ciência e sabedoria, e é um mentor de muitos de nós dessa geração aí, da década de 90, que nós continuamos te seguindo aí nessa história. Maciel, não foi nada combinado, viu? Não foi nada combinado. Muito bom, pode contar comigo. Eu vivi essa vida executiva, mas eu participei lá atrás, né, nos anos 90, no início lá do governo Collor, da abertura, etc. Eu trabalhei 3 anos lá no Ministério. Trabalhei lá no programa de Brasileiros de Qualidade e Produtividade e fui coordenador das câmaras setoriais. E a Câmara Setorial Automotiva foi uma das que mais apresentaram o resultado. Terei grande prazer em relembrar esses velhos tempos aí. Que bom. E nós, eu quero agradecer a Editora Elite, o Kaique, a Rosana, pelo convite, pela oportunidade concedida. E a Academia de Líderes, o legal, Danilo, é que ela concede os livros e também oportunidades de estudo a jovens carentes em estado de vulnerabilidade educacional e de empregabilidade. Então, todo esse acervo educacional, a venda dos livros e todo esse movimento se dá para mentorias de jovens. Nós já conquistamos 500 bolsas de estudo em faculdades. Cris será uma das próximas que concederá ali uma mentoria. Nós estamos também no Mercado Livre, agora teremos em meados de junho, se eu não me engano,
teremos uma passagem ali pelo Mercado Livre, nós visitamos a Toyota, vamos visitar a Hyundai, vamos visitar a Honda em agosto, para que os jovens sejam despertados ao mundo da indústria automotiva, de toda a rede de distribuição. E jovens carentes, né, Silvana? Jovens carentes. Periferia, eu vi ali, que é bem a turma da periferia. Isso, e pensem ao contrário. Puxa, eu posso. Se eu tiver um conteúdo educacional que me inspire, eu vou entrar nesse segmento. E aí tem um acervo de livro, tem a Academia CEO, tem os cursos que as federações oferecem, tem os cursos que a escola, por exemplo, oferta no mercado para base. Então, para incentivar essa indústria a não parar, a não ter aquilo que a gente ouve muito. Apagão. Não vai ter mão de obra, ninguém vai querer trabalhar como mecânico de carro. Então, o que nós estamos fazendo por isso? Qual é o nosso legado neste processo? Porque daqui a pouco, né, de algum tempo, nós não estaremos aqui. E eu quero muito, Cris, deixar um legado nessa nação. E dizer para alguém, vai começar como uma recepcionista de uma concessionária, estuda, se esforça que você pode sair uma Cris Aragone, que você pode sair um Antônio Maciel. Você pode ter essa ascensão, né? Então, basta ter um incentivo de alguém que sopre essas pessoas. Então, é o nosso legado aí. Quando eu faço palestra, que eu falo para a turma, que eu ficava... Bem, primeiro quando a gente fala que vendia 60 carros, a pessoa acha que é mentira, né, Marcelo? Vendia 60 carros? Vendia 60 carros. Depois não folgava. Não existia folga, era um ano trabalhando, sábado, domingo, feirões. Eu amava, eu amo esse mercado. Até hoje eu falava, gente, eu trabalhava nas páginas amarelas. Hoje o lead cai no seu celular. Eu ficava ali, vendia 60 carros nas páginas amarelas. Hoje o lead cai no seu celular. Que delícia de programa, eu adorei. Estamos aí chegando nos finalmente, não há tempo para mais nada, só para que eu agradeça. Maciel, adorei. É um prestígio para nós tê-lo aqui no programa No Salto, esse bate-papo muito legal. Vamos marcar outros, o Danilo vai se inserir, vai bater um papo com você, vamos subir aí na Fenabrave para tentar uma agenda. Silvana, você é muito bem-vinda, adoro estar contigo, você é uma mulher que nos honra, eu me sinto inspirada em ter você no nosso segmento e inspirando tantas meninas por aí, que eu acho que esse que é o grande barato, o grande legado. E Danilo, meu caro, muito obrigada, um programa especial, estendemos aí, viu, Maciel? Mas eu tô com o diretor, daí pode, né? A produtora manda muito, ela resolveu ali, tá ótimo. Um beijo, amei o programa de hoje, um beijo a você que nos prestigiou. Um abraço. Obrigada, tchau, até a semana que vem. Bom, Programa No Salto. Oferecimento Acta Motors. Apoio Fema Energy.